E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial. Muita gente acha que é um assunto complicado, cheio de datas e nomes. Mas eu prometo que ao final deste vídeo, você vai entender tudo de uma forma clara e direta. Então, pega o caderno, a caneta e bora estudar. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, aconteceu entre 1914 e 19... Mas, para entender por que ela começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um período chamado de Belle Époque, ou Bela Época, no final do século XIX e começo do século XX. A Europa vivia um clima de otimismo, com muito avanço tecnológico e cultural. Só que, por baixo dos panos, a situação era bem tensa. As grandes potências europeias como Reino Unido, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Rússia estavam numa corrida maluca por poder. Isso envolvia uma competição industrial, uma disputa por colônias na África e na Ásia, menos o famoso imperialismo e, claro, um nacionalismo cada vez mais forte. Cada país queria mostrar que era o melhor, o mais poderoso. Esse clima de rivalidade gerou uma corrida armamentista, onde todo mundo começou a produzir armas e a aumentar seus exércitos. Era a chamada Paz Armada. Ninguém estava em guerra, mas todo mundo estava se preparando para uma. Para se protegerem, os países começaram a formar alianças militares secretas. De um lado, tínhamos a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, formou-se a Tríplice Entente, com França, Reino Unido e Rússia. A lógica era simples. Se você atacar um dos meus amigos, você ataca todos nós. Era um verdadeiro barril de pólvora, só esperando uma faísca para explodir. E essa faísca veio no dia 28 de junho de 1914. Nesse dia, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia. O assassino era um estudante nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria ficou furiosa e culpou a Sérvia pelo ataque. Ela deu um ultimato à Sérvia com exigências quase impossíveis de cumprir. A Sérvia não aceitou tudo e aí o efeito dominó começou. Em 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, começou a mobilizar seu exército para ajudar. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, viu isso como uma ameaça e declarou guerra à Rússia. Depois declarou guerra também à França, que era aliada da Rússia. Para atacar a França, o exército alemão invadiu a Bélgica, que era um país neutro. E aí o Reino Unido, que tinha prometido proteger a Bélgica, entrou na briga e declarou guerra à Alemanha. Em poucas semanas, o continente europeu inteiro estava em guerra. A guerra pode ser dividida em algumas fases. A primeira, em 1914, foi a Guerra de Movimento. Os alemães tinham um plano, o Plano Schlieffen, que previa uma vitória rápida sobre a França, para depois concentrar as forças contra a Rússia. Eles avançaram rápido no começo, mas foram parados na primeira Batalha do Marne, perto de Paris. A partir daí, a guerra mudou completamente de cara. Começou então a segunda fase, a mais longa e terrível, a Guerra de Trincheiras, que foi de 1915 a 1917. Os exércitos cavaram quilômetros e mais quilômetros de valas na terra. As famosas trincheiras, que iam do litoral da Bélgica até a fronteira com a Suíça. A vida nas trincheiras era um inferno. Os soldados conviviam com a lama, ratos, doenças, o frio e o medo constante da morte. O avanço era mínimo. Para ganhar alguns metros de território, morriam milhares de soldados. Foi nesse período que novas tecnologias de guerra foram usadas em larga escala pela primeira vez.
tornando o conflito ainda mais mortal. Estamos falando de metralhadoras, artilharia pesada, tanques do guerra, submarinos e até armas químicas, como o gás mostarda. O objetivo era quebrar as linhas inimigas, mas o resultado era um massacre sem precedentes. Batalhas como a de Verdun e a do Somme, em 1916, deixaram centenas de milhares de mortos e feridos, com pouquíssima mudança no mapa da guerra. Enquanto isso, a guerra não acontecia só na Europa. Houve batalhas no Oriente Médio, na África e nos oceanos. A guerra naval foi muito importante, com os submarinos alemães tentando bloquear o abastecimento do Reino Unido, afundando navios mercantes. O ano de 1917 foi decisivo, um verdadeiro ponto de virada. Duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro, a Rússia saiu da guerra. O país estava passando por uma grande crise interna, com fome, protestos e muitas derrotas no fronte. Isso levou à Revolução Russa. Os bolcheviques, que tomaram o poder, assinaram um tratado de paz com a Alemanha e tiraram a Rússia do conflito. Para a Alemanha, isso foi ótimo, porque agora eles podiam mover todas as suas tropas do leste para lutar contra a França e o Reino Unido no oeste. Mas aí veio o segundo evento crucial de 1917. A entrada dos Estados Unidos na guerra. No começo, os americanos se mantiveram neutros, apenas vendendo suprimentos e fazendo empréstimos para os países da Entente. Mas a Alemanha retomou sua política de guerra submarina irrestrita, afundando qualquer navio que se aproximasse do Reino Unido, inclusive navios americanos. Isso somado a outros fatores, como a interceptação de um telegrama onde a Alemanha propunha uma aliança com o México contra os Estados Unidos da América, fez com que o Congresso americano declarasse guerra à Alemanha em abril de 1917. A chegada das tropas americanas, com soldados descansados e muitos recursos, deu um novo fôlego para a Entente. Com a saída da Rússia, a Alemanha lançou uma última grande ofensiva na primavera de 1918. A Ofensiva da Primavera. Eles tiveram algum sucesso inicial, mas estavam exaustos. As forças aliadas, agora reforçadas pelos americanos, contra-atacaram com força na chamada Ofensiva dos 100 Dias. O exército alemão começou a recuar, e os impérios centrais entraram em colapso. O Império Austro-Húngaro se desfez, o Império Otomano se rendeu. Na própria Alemanha, a população estava cansada da guerra. Havia fome e revoltas. O Kaiser Guilherme II foi forçado a abdicar, e uma nova república foi proclamada. Finalmente, em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, a Alemanha assinou o armistício. Um acordo para parar de lutar. A guerra tinha acabado. As consequências foram devastadoras. Estima-se que mais de 15 milhões de pessoas morreram. Impérios que existiam há séculos, como o Austro-Húngaro, o russo, o otomano e o alemão, deixaram de existir. O mapa da Europa foi completamente redesenhado. Em 1919, os líderes dos países vencedores se reuniram em Paris para decidir os termos da paz. O resultado foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi extremamente duro com a Alemanha, que foi considerada a única culpada pela guerra. Ela teve que pagar reparações financeiras pesadíssimas, perdeu todas as suas colônias, teve seu território reduzido e foi proibida de ter um exército grande. Muitos historiadores dizem que a humilhação imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes criou um sentimento de revanche. 20 anos depois ajudaria a levar o mundo a um conflito ainda pior, a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi chamada de a Guerra para acabar com todas as guerras, mas infelizmente ela plantou as sementes da próxima. E aí, deu para entender melhor como foi a Primeira Guerra Mundial? É um período complexo, mas essencial para a gente compreender o mundo em que vivemos hoje. Espero que essa explicação tenha ajudado vocês nos estudos. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar aquele like,
para fortalecer o nosso trabalho. E o mais importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos de história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!